Fala galera, aqui é o Cleiton Ribeiro e nesse vídeo vamos falar a respeito de time, tá? Se você ainda não nos segue nas redes, segue lá que postamos essas e outras novidades por lá também. Falar sobre time, existe 5 maneiras de trabalharmos com o tempo em nossas animações, tá? Então é o que vamos ver isso agora. Vamos falar sobre time remapping, time reverse layer, time stretch, time freeze frame e time freeze on last frame, tá? Então essas são as 5 maneiras que podemos, de uma certa forma, trabalhar na questão do tempo das nossas animações, tá? Então vamos falar primeiramente do time remapping, tá? O time remapping, então eu só coloquei aquela animação que fizemos, né? Em que nós vemos a nossa animação aqui em 10 segundos, tá? E podemos alterar o tempo da nossa animação, né? Remapear esse tempo. E como podemos fazer isso? Então, clicando na camada a qual eu quero modificar o meu tempo, eu posso clicar com o botão direito, ir na opção aqui em Time, e nas setas aqui ao lado teremos algumas opções, tá? Enable Time Remapping, ou o atalho Ctrl Alt T, tá? Então, quando clicamos aqui, você repara que automaticamente mostra o Time Remapping, né? E nesse caso ele está mostrando aqui 2 quadros-chave, né? Tanto no início como outro no fim. Que seria o início da minha animação e o final da minha animação, né? Então é isso que ele está querendo dizer. E o que podemos fazer com o Time Remapping? Então podemos aumentar aqui, ó, o tempo da minha camada. Então, se eu altero aqui, ó, se eu modifico a posição desse keyframe ou esse quadro-chave de 10, por exemplo, para 20, ele já vai demorar um pouco a minha animação, né? Então, ele vai prolongar um pouco mais, né? Então, como você pode ver, ele não vai durar 10 segundos, ele vai acabar durando 20 segundos porque ele deu uma diminuída na velocidade. Ou se não, se eu deixar muito próximo aqui, você vai ver que ele vai ir rápido pra caramba, né? Então é dessa maneira que acontece com o Time Remapping, tá? Então, existem algumas possibilidades quando criamos alguma animação, quando envolve algum tipo de locução, né? Ou de repente você tem um áudio que você tem que trabalhar em cima de um áudio, então você cria a sua animação, né? Num determinado tempo e através do Time Remapping você pode ajustar para que fique de acordo com aquele áudio, aquela locução que você trabalha. Bem, então, sobre o Time Remapping seria isso. E o Time Reverse Layer? Então vamos para o próximo aqui. Então, no momento que estamos vendo aqui a nossa animação, em 10 segundos, quando clicamos com direito, irmos em Time e Time Reverse Frame, você observa que aqui, ó, aqui ele fica num tom azulado, ó, certo? Por quê? Porque ele mostrou aqui que agora a minha animação tá do fim para o início, né? Então ele fez uma reversão, né? Na minha animação. Então ele vai começar a fazer tudo ao contrário, né? Como vocês podem ver aí, certo? Então é dessa maneira que ele trabalha o Time Reverse Layer, né? Então vamos falar a respeito do Time Stretch. O Time Stretch, se eu clicar com direito, Time Stretch, ele abre esse pop-up aqui, a qual temos aqui, ele nos mostra a duração da minha animação, né? E o stretch, né, seria comprimir e descomprimir. Então, na verdade, seria isso, né? Então, eu mexo aqui no caso com fatores, né? Fatores de compressão. Então, como ele está em 10 segundos, ou seja, 100% ele está em 10 segundos, né? Independente do tempo da sua animação. Se eu diminuir aqui para 50%, minha animação cai para 5 segundos. Então, a qual ele se torna mais rápido. Ele seria similar ao Time Remapping, tá? Mas ele trabalha aqui com porcentagem de valores, né? Então, quanto mais longo aqui eu deixar, vamos colocar um valor aleatório, vai. 350%.
ele vai demorar 35 segundos. Se eu coloco 185, vai durar 18 segundos e 15 frames. E assim sucessivamente, né? Então ele vai, baseado em cálculos, ele vai fazer com que a minha animação dure um determinado período aí, certo? Muito bem, então temos aí o time stretch, né? E o time freeze frame. O time freeze frame, conforme clicamos aqui, ó, o freeze frame, ele simplesmente cria esse toggle, né? Lembra do toggle hold, né? Então ele cria isso daqui. Então ele é como se ele desse um gelo, né, numa parte da animação. Então vamos, por exemplo, ó, em 2 segundos eu poderia estar direcionando aqui, ó, essa parte aqui, o primeiro aqui, ó, seria essa parte. Em 4 segundos poderia essa parte aqui. 6 segundos aqui. 8 segundos, só entrar na moça aqui. Então é como se eu não criasse um certo movimento, né? Lembra quando falamos a respeito do toggle hold? Então que ele cria uma movimentação. Quando tiramos, né? Então ele acaba deixando meio que congelado, né? Ele reconhece que existe alguma animação, só que ele já pula, né? Então nesse caso aqui ele faz isso, né? Ele não cria aquela animação, ele já pula de quadro a quadro para posição que eu redirecione, né? Muito bem. E o time freeze on last frame. Então, por exemplo, se eu deixo aqui mais ou menos aqui nessa parte da animação. Bem, então vamos falar agora do time freeze on last frame. Bem, no caso do time freeze on last frame, você percebe que o tamanho da minha camada aqui, ó, ela tá em 10 segundos, certo? Quando eu aplico aqui esse tempo de freeze on last frame, ele já prolonga a minha camada, né? Então agora ela tá tomando toda a minha timeline, né? Mas quando ela chega aqui em 10 segundos, ela congela e a minha última imagem é o que vai ficar mantida, né? Então é isso que ela vai fazer. Quando chegar na última imagem, ao invés dele sair fora e ficar preto aqui, ele vai segurar essa imagem até o tempo da minha composição. Então basicamente era isso sobre o time. Então podemos utilizar essas 5 maneiras de podermos remapear o tempo e assim poder ajustar de acordo com o que você desejar, né? Se você ainda não nos segue nas redes, segue lá que postamos essas e outras novidades por lá também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha. E no próximo vídeo, vamos falar a respeito de brush, tá? Então, um forte abraço e tchau!